Agora não vou mais chorar, cansei de esperar. De esperar, enfim. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Lembra dessa música do Roberto Carlos? Ela é o ponto de partida para o nosso papo de hoje. Roda a vinheta. Oi, gente, eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E essa música do Roberto, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim, ficou na minha cabeça esses dias por conta de algumas situações, né, que acontecem na minha vida. Quase tudo que eu trago aqui como um tema do vídeo é algo que aconteceu comigo, é uma reflexão minha e não foi diferente. O assunto dessa semana com alguns amigos girou em torno dessa história de até que ponto a gente sabe quem de fato gosta da gente, o que a gente faz quando percebe que alguém não tem reciprocidade numa amizade ou num amor, ou seja lá no que for. E eu fiquei pensando muito nisso porque ultimamente, para mim pelo menos, é muito importante essa questão da reciprocidade. Eu acho que não dá para você gostar sozinho. Eu acho que não dá para você gostar sem ter a reciprocidade, né? E acho que a gente precisa sempre ir prestando atenção em alguns sinais que nos balizam e que dizem até que ponto alguém realmente nos tem como alguém especial, ou se é alguém só para constar, se é um amigo só para constar. E às vezes isso se dá nos mínimos detalhes, né? Há quem diga que, por exemplo, tem muitas pessoas que reparam quando um amigo, por exemplo, não te convida para uma festa. Eu concordo que se for alguém muito próximo, é complicado mesmo você saber que essa pessoa deu uma festa, se for um amigo realmente próximo. Que esse amigo deu uma festa e não te chamou, né? Ainda mais quando se for uma festa com muitas pessoas e tal, com mais de, sei lá, quantas, não existe um parâmetro, mais de 15, 20 pessoas, enfim. Mas também eu entenderia se esse meu amigo me ligasse antes e dissesse assim: Celso, eu não vou te convidar porque, sei lá, eu acabei de casar e eu vou chamar só 10 pessoas da minha família, dos núcleos muito próximos da minha família, e a minha mulher ou o meu marido vai chamar outras 10 pessoas. Então eu não vou chamar amigos, eu vou chamar os nossos padrinhos de casamento, o pai, a mãe, os meus 3 irmãos, sei lá. Eu acho que até isso é conversável. Agora é claro que a gente estranharia se soubesse que um amigo nosso muito próximo, por exemplo, deu uma festa para mais de 10 ou 20 pessoas e não te chamou. Mas não é só esse o parâmetro, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção em outras reações, né? Em quem é solidário com a gente, em quem está pronto para nos ajudar, desde que a gente também ajude, né? Não dá para ser só vem a nós, também tem que ser ao vosso reino, né? Minha mãe que dizia isso, que usava essa frase. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue identificar direito e a gente acaba valorizando algumas amizades, achando que essas pessoas... Eu falo amizade, mas de repente pode ser uma relação de vizinhos, uma relação amorosa, uma relação com colegas de trabalho, que de repente você acha que ocupa um lugar mais especial ali naquele grupo ou para determinadas pessoas e não ocupa. Mas eu acho que a gente se surpreende às vezes, né? Às vezes a gente está passando por umas situações difíceis e muitas vezes quem ajuda nem é ali aquele teu núcleo principal, né? Nem são os teus amigos mais próximos, né? E quando eu falo, para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim, brincando com a música do Roberto, não é que eu vou cortar essas pessoas da minha lista, mas eu digo sempre que isso, as reações das pessoas e a forma como elas me tratam, elas me balizam para que eu recalcule a rota. Né? O que eu estou chamando de recalcular a rota? Como é que eu me posiciono também com essas pessoas? Se eu percebo que alguém que está muito próximo de mim e que eu gosto
eu percebo que a recíproca não é verdadeira, eu percebo que não é uma via de mão dupla, eu percebo que muitas vezes eu estou mais presente, mais solidário e tenho mais carinho por essa pessoa do que ela por mim, eu sinceramente eu não consigo manter a mesma imagem e sinceramente a mesma consideração que eu tenho por essa pessoa até então, né? Eu acho que, claro, quando acontece um evento muito importante, algo muito grave, pode ser motivo até para o fim de uma amizade ou para abalar uma amizade, né? E eu acho que eu até já comentei aqui, mas nesse caso o meu critério é quando eu passo por alguma situação assim, que alguém me decepciona e tal, e eu espero que as pessoas façam o mesmo comigo, eu uso o seguinte critério: quando é alguém muito importante na minha vida, um amigo mesmo, um amigo próximo, um amigo íntimo, que em algum momento pode ter dito alguma coisa que eu não gostei, pode ter dito alguma coisa, né? Eu acho que eu falei sobre isso no vídeo sobre limites, né? Das cercas, né? Que eu falei. Mas como tem a ver com o só vou gostar de quem gosta de mim, o meu critério é esse. Quando é alguém muito importante na minha vida e que de alguma forma eu considerei que pisou na bola comigo, eu chamo para conversar. Eu falo: o que aconteceu? Eu não gostei do que você fez, não achei legal o que você fez, não achei bacana, não esperava isso de um amigo, né? Eu faço isso, eu chamo para essa conversa. Agora, se é alguém que absolutamente não tem importância na minha vida, se é alguém que tanto fez como tanto faz, se eu puder simplesmente apagar a história e às vezes a pessoa para não me aborrecer, eu vou preferir. Porque realmente, à medida que a gente vai amadurecendo, e o amadurecimento tem que ter coisas boas também, né? Não é só uma vista mais turva e uma dor nas costas, né? Modo de dizer, tô brincando, claro. Mas assim, você vai se dando conta de que você não precisa agradar todo mundo, de que você não precisa ter todo mundo à sua volta, mas que sim, é importante ter perto de você quem gosta de você. E não é que ele precise se jogar aos teus pés ou atender a todos os teus chamados e te entregar todos os teus desejos. Mas é alguém que te respeita, que tem consideração por você, que se você precisar pedir uma ajuda, essa pessoa, você sabe que pode contar com ela, às vezes pode não conseguir, né? Ela pode não conseguir te ajudar, mas por alguns motivos, enfim, muito pontuais. Mas a gente sabe quem são as pessoas com as quais a gente pode contar. Mas, às vezes, a gente acha que sabe, e aí vem uma ocasião para você testar isso, né? E aí, é claro, vai ter um momento que essa pessoa continua sendo muito sua amiga e gosta de você, mas não vai conseguir naquele momento te ajudar, né? E ela vai te explicar, e dependendo do que for, você, óbvio, vai entender. Mas também você vai perceber quando houve ali uma má vontade, houve ali uma coisa de dizer assim: ah, ele se vira, ele faz, ele vai saber fazer, né? E às vezes essas reações das pessoas, essas atitudes, se dão nos mínimos detalhes para a gente saber quem de fato gosta da gente, está preocupado com a gente. Tem uma coisa que eu tenho me policiado para fazer, que é a seguinte: quando alguém me chama, por exemplo, no WhatsApp e me pergunta assim: oi, como é que tá? Tudo bem? Eu procuro nunca já sair desfiando o meu rosário de problemas e de tristezas e de questionamentos. Eu posso até falar sobre isso depois. Mas eu tento fazer o seguinte: oi, tudo bem? E com você? Como é que você está? Eu reparo muito nisso, porque eu acho que é uma prova, ainda que um detalhe, ainda que alguns possam considerar uma bobagem, é uma prova de quem está do outro lado merece seu respeito também. Então, mesmo a pessoa tendo perguntado, eu devolvo com uma resposta e na sequência eu faço essa pergunta: e você? Como é que você está? Eu acho que é mais educado, é mais delicado, é mais bacana. E se for uma pessoa que eu gosto muito, eu vou fazer questão de perguntar como é que ela tá e depois a gente vai conversar.
Se de repente o perrengue for maior pro meu lado, eu começo falando, se for maior pro lado dela, ela começa falando. O que a gente não pode é não ter esse momento de carinho com as pessoas. E se as pessoas, você perceber que tem gente que de forma recorrente não tem nem esse cuidado, nem esse carinho com você, tá na hora de você rever essas amizades e talvez começar a gostar mais de quem gosta de você. É isso, gente. E vocês? Vocês já chegaram nesse ponto do só vou gostar de quem gosta de mim? Ou vocês ainda têm dificuldade de lidar com pessoas que às vezes não te entregam essa reciprocidade, não são uma via de mão dupla e ainda assim você fica sem graça de dizer, de pedir, ou de cobrar, ou de sinalizar isso? Conta pra mim. E curte, compartilha, deixa seu comentário. Eu adoro quando vocês dividem as experiências de vocês, quando vocês respondem a essas perguntas que eu faço no final e contam uma história de vocês, uma experiência de vocês. Isso é muito legal, até para que a gente se reconheça e até para que a gente chegue à conclusão, por exemplo, de que a gente enfrenta os mesmos perrengues, a gente tem às vezes os mesmos questionamentos, e que bom que a gente tem capacidade suficiente para elaborar, para estar pensando nisso o tempo todo, para evoluir como ser humano, né? Eu acho que essa é uma das missões da gente aqui. Evoluir a cada dia e ser melhor pra gente e pros outros. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.